Azmet chama Duygu para uma conversa e pede que ela lhe dê uma segunda chance. Ele tenta convencê-la a recomeçar o relacionamento, mas Duygu rejeita a proposta e lembra que ele é casado, tem um filho e ainda mora no mesmo prédio que ela. Azmet insiste que quer apenas voltar a ter com Duygu a relação que tinham antes. Em seguida, conta que soube que Duygu deixou o antigo trabalho e propõe que os dois abram uma nova página em suas vidas. Duygu continua firme em sua decisão e afirma que nunca ficaria com alguém como ele. Azmet então pergunta se existe outro homem na vida dela. Duygu questiona porque ele quer saber de sua vida, mas Azmet deixa claro que ainda pretende descobrir a verdade. A situação fica mais séria quando Azmet ameaça revelar para todos o segredo de Duygu. Ele afirma que pode contar quem ela realmente é e fazer com que ela perca a casa e até os amigos. Duygu reage e exige que ele pare de falar daquele assunto e tenta ir embora. Nesse momento, Melis aparece e percebe a discussão entre os dois. Ao perguntar o que está acontecendo, Duygu e Azmet tentam minimizar a situação e afirmam que não estavam fazendo nada. Assim que Duygu sai, Azmet volta se aproxima de Melis, mas ela mantém distância e pede que ele não dê motivos para as pessoas do bairro comentarem sobre os dois. Enquanto isso, no acampamento, Devran leva Azize para um lugar tranquilo, cercado pela natureza, e comenta sobre a beleza da paisagem. Os dois se sentam no chão para observar o movimento ao redor e começam a conversar sobre a relação entre eles. Apesar de parecerem próximos para quem os observa de fora, Azize reconhece que existem grandes obstáculos entre os dois. Ela comenta que sempre imagina que essas barreiras vão desaparecer, mas, até aquele momento, elas continuam presentes. Devran se aproxima de Azize e eles estão prestes a se beijar novamente, quando de repente o celular de Devran toca. A ligação interrompe o momento. A pessoa informa que procurou Abbas, mas não conseguiu encontrá-lo em nenhum lugar. Logo depois eles vão para a barraca onde as crianças estão. Devran pede para todos ficarem tranquilos, afirmando que nada vai acontecer com as crianças, e sugere que todos durmam. Em seguida, ele propõe para Azize que eles mudem de barraca para que as crianças possam descansar melhor. Devran observa que, pouco antes, o menino havia se perdido na floresta e questiona como as crianças conseguem dormir confortavelmente naquela barraca. Neste momento Samet tem um sonho com seu pai e fala em voz alta. Samet acorda e sorri para Devran. Devran tenta tranquilizá-lo. O garoto chama Devran de pai. Devran continua ao lado dele para acalmá-lo. Em seguida, o ambiente fica mais silencioso. Devran se aproxima de Samet. Azize se emociona. No bairro, Duygu decide voltar para casa, mas é impedida por Zelihra, que questiona sua decisão, lembrando que Abbas ainda não foi capturado. Zelihra também estranha o fato de Duygu querer retornar justamente naquele momento, como se estivesse tentando fugir de alguma situação. Duygu tenta encerrar a conversa e pede para ficar sozinha, mas Zelihra insiste em saber se alguém a incomodou ou se aconteceu alguma coisa. Duygu pensa nas palavras de ameaça de Azmet que dizia que, caso fosse necessário, poderia contar a todos o que sabe sobre a situação de Duygu, deixando claro que isso poderia fazer com que ela perdesse a casa e o apoio das pessoas próximas. Duygu, sem querer explicar o que está acontecendo, pede novamente para que Zelihra deixe em paz e não faça mais perguntas. Duygu decide ir embora. Ela está prestes a sair quando Semu corre e interrompe sua ida. Ela pede desculpas e explica que, no início, ainda tinha muita esperança em relação aos dois, mas percebe que não consegue continuar carregando aqueles sentimentos e decide ir embora. Semu segura seu braço. Semu pede que ela espere, mas Duygu insiste em partir. Nesse momento, a situação muda quando Melis chega e ameaça revelar tudo diante das pessoas que estão presentes. A intenção é expor o segredo de Duygu e fazer com que todos conheçam a verdade. Duygu é pressionada a explicar o que sabe, mas tenta evitar falar. A conversa continua até que ela é colocada diante de uma escolha: revelar a verdade ou permitir que Melis conte tudo em seu lugar. Então, a atenção se volta para Duygu, que está de mãos dadas com Semu. Melis, que conhece o segredo, afirma que ninguém ali sabe realmente o que está acontecendo e decide revelar a informação. Ela conta que existe um relacionamento entre aquela Duygu e seu tio, Azmet, afirmando que os dois são amantes. A revelação acontece diante de todos e deixa a situação exposta para todos. Devran e Azize chegam na hora e presenciam toda a confusão. Após a revelação, a situação sai do controle. Devran critica Duygu e afirma que não quer mais vê-la por perto, inclusive dentro de casa. A notícia sobre seu relacionamento com Azmet provoca uma reação imediata entre os moradores.
Azize tenta impedir que Duigu seja mais humilhada diante de todos. Ela pede que as pessoas parem de julgá-la e afirma que ninguém conhece as dificuldades que ela enfrentou no passado. Azize deixa claro que somente ela conhece toda a história e exige que parem de responsabilizá-la sem saber o que realmente aconteceu. Mesmo assim, Duigu fica abalada com tudo o que está acontecendo. A discussão continua até que Devran decide encerrar a situação e vai para casa. Semo não quer Duigu em casa. Duigu se joga no chão e começa a chorar com intensidade. Asmet põe mais lenha na fogueira. Semo não se segura e vai para cima de Asmet. A discussão aumenta e ele acaba entrando em confronto com outros homens. A tensão cresce rapidamente, com empurrões, até que eles são separados e orientados a ir embora. Devran afasta Semo para longe e o leva para sua casa. Já dentro de casa, Azize está ao lado de Duigu, que permanece abalada depois de tudo o que aconteceu. Ela tenta acalmá-la e pede que pare de chorar. Duigu explica que não está chorando apenas pelo que aconteceu com ela, mas principalmente pelo que causou às pessoas próximas. Ela reconhece que, ao revelar o segredo, acabou expondo todos. Azize tenta fazê-la entender que não deve continuar se culpando. Ela afirma que as pessoas que estão julgando Duigu não têm o direito de falar sobre escândalos, considerando o próprio comportamento delas. Fidan também pede que Duigu pare de se preocupar com os comentários dos outros. Mesmo assim, Duigu permite que Zelihra faça perguntas sobre o que realmente aconteceu entre ela e Asmet. Duigu esclarece que não teve nenhum relacionamento com ele. Segundo ela, Asmet continuava insistindo e a seguindo, e ela apenas fingiu interesse para conseguir dinheiro dele. Depois disso, a situação ficou no passado. Azize tenta tranquilizá-la e pede que lave o rosto e pare de pensar no assunto. Duigu, porém, acredita que Devran, Yusuf e até Semo não vão mais aceitá-la depois de tudo que foi revelado. Azize afirma que Duigu não fez nada de errado e que, com o tempo, eles entenderão a situação e perceberão que a maneira como estão julgando é injusta. Ela insiste para que Duigu não volte a falar daquela forma sobre si mesma e tente se acalmar. Fidan leva Duigu. Enquanto isso, surge uma nova preocupação. Zelihra questiona se Duigu será expulsa de casa. A situação ainda não está resolvida, e os conflitos provocados pela revelação continuam afetando a relação entre todos. Na casa de Devran, Azize é acusada de ter cometido um erro ao esconder a verdade e proteger Duigu. Os homens da família afirmam que ela acabou deixando todos em uma situação complicada para defender a jovem e dizem que irão cobrar explicações dela. Yusuf também é questionado porque já sabia do que estava acontecendo. Ele admite que conhecia a situação, mas explica que ficou em silêncio para proteger o próprio pai. Yusuf lembra que havia alertado Semo várias vezes para manter distância de Duigu e Semo afirma que ele deveria ter contado tudo desde o início. Yusuf reconhece que deveria ter falado, mas explica que não poderia simplesmente abandonar o pai. Devran diz que se ele tivesse contado tudo antes, Azize poderia ter sido pressionada a romper definitivamente qualquer vínculo com Duigu. Enquanto eles continuam discutindo sobre quem sabia da situação e quem deveria ter contado a verdade, Azize aparece. Devran diz a Azize que os homens da família estão tentando reparar o problema causado pela situação envolvendo Duigu. Ela exige que Semo participe da conversa, pois considera necessário esclarecer tudo diretamente com ele. Azize critica o comportamento de Semo e pede que ele pare de agir com raiva. Em seguida, chama Semo e Yusuf para conversarem juntos e tenta entender por que cada um tomou determinadas decisões. Semo deixa claro que não pretende permitir que Duigu volte para casa, enquanto Yusuf também defende que ela deve retornar para o lugar de onde veio. Azize, porém, questiona principalmente Yusuf, dizendo que esperava mais consciência dele. Para ela, Yusuf deveria ter impedido que Duigu fosse exposta e humilhada diante de todos. Semo explica que estava tentando proteger a honra da família, assim como Devran. Semo também afirma que sua intenção era proteger a família e evitar novos problemas. Azize rebate os dois e diz que Duigu não representa uma ameaça para a família. Segundo ela, o verdadeiro problema está na maneira como eles enxergam a jovem e no padrão de comportamento que esperam de uma mulher. A discussão então passa para os erros cometidos por cada um. Azize reconhece que Duigu errou, mas questiona se Semo, Yusuf e os demais também não cometeram seus próprios erros. Ela afirma que todos estão pagando pelas decisões tomadas anteriormente. Yusuf argumenta que os erros deles foram diferentes porque, apesar de terem cometido falhas, não enganaram ninguém e acabaram contando a verdade. Semo, porém, é confrontado por Azize,
que lembra que ele também escondeu informações importantes, principalmente sobre Abbas. A conversa deixa claro que a família está dividida entre aqueles que querem proteger a reputação familiar e aqueles que acreditam que Duigu está sendo julgada de forma injusta. Aziz está indo embora e Devran a confronta e afirma que o problema não é apenas Duigu. Segundo ele, Aziz sempre está disposta a abandoná-lo para defender outra pessoa. Ele lembra que isso já aconteceu antes por causa das irmãs dela e agora se repete por causa de Duigu. Ele questiona quando finalmente terá importância para ela e quando ela começará a pensar nele antes de tomar decisões. Aziz tenta justificar suas atitudes, dizendo que existe um motivo para tudo o que está fazendo, mas Devran continua cobrando uma explicação. Durante a discussão, Aziz menciona uma situação do passado envolvendo Devran e Vera. Ela tenta mostrar que, quando ele estava determinado a não abandonar Vera, ela também precisou compreender suas decisões. Devran, porém, reage de forma diferente e decide não enviar Semo para ficar com Aziz. Ele afirma que, assim como ela o deixou sozinho, também pretende deixá-la sozinha. Com isso, fica claro que Devran está planejando uma forma de fazê-la sentir a mesma situação que ele está enfrentando. Enquanto isso, Semo e Yusuf se preparam para sair porque precisam ir trabalhar. Eles explicam que não podem passar o dia inteiro ali. Nesse momento, surge uma proposta para que os dois deixem o trabalho atual e passem a trabalhar juntos em Condevran. A nova oportunidade também inclui Zelira, que poderá trabalhar com eles. O plano é sair pela manhã, passar o dia trabalhando e fazer as refeições no hotel. Semo gosta da ideia e decide experimentar a nova rotina. Ao mesmo tempo, Devran deixa claro que sua intenção é provocar Aziz e fazê-la sentir sua ausência. A decisão de afastar algumas pessoas da vizinhança pode mudar ainda mais o relacionamento entre os dois.